Meu nome é Nádia. Meu nome é Michele. Meu nome é Agnes. Meu nome é Ana Paula. Meu nome é Preta Moreno. E eu sou mulher negra. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá. Eu nunca tive uma lembrança exatamente certa de alguma vez que eu me senti realmente ofendida, mas querendo ou não, o racismo institucional atinge todo mundo que não é, sim, digamos, não branco. Então eu creio que sim, alguma vez já me senti ofendida com alguma coisa. Ainda que houvesse, ele vem de uma maneira mais velada. Às vezes na surpresa do fato de eu gostar do meu cabelo, dos meus traços, de eu contestar quando alguém me pergunta se eu afinaria o meu nariz, ou se eu gosto dos meus lábios, do jeito que eles são. Então, é como se fosse algumas observações que eles fazem de cunho voltado para a minha raça, que é miscigenada, mas não nada escancarado, nenhum tipo de exclusão por conta disso, entende? Ah, sim, muito, né? Quanto mulher negra, sempre, né? Todos os dias. Eu até tava lembrando disso esses dias. Acho que a primeira cena de racismo que eu sofri, que eu me lembre, eu devia ter uns 5, 6 anos e eu tava no ponto de ônibus com a minha mãe em São Paulo e ela pediu pra eu avisar uma moça que tava saindo com o carro. Eu lembro, e é muito engraçado porque eu lembro direitinho, muito bem da cena, nitidamente. Era um golzinho daqueles quadrados antigos, né, porque eu sou velha. E ela falou pra mim, avisa a mulher que o carro dela tá com pneu murcho. E no que eu fui avisar, a pessoa se desesperou, assim, ela assustou de uma forma, fechou o vidro do carro e saiu com o carro, sabe, batendo a roda, né, batendo. E aí eu fiquei pensando, nossa, por que ela assustou desse jeito? Porque eu bati no vidro, né? Eu fiquei perguntando isso pra minha mãe, nada. Mas aí depois que eu fui criar esse contexto, né? Que de fato eu acredito que foi racismo. E aí, dentre outras inúmeras situações, né? Que eu já passei. Já, muitas vezes. Uma experiência que ficou muito marcada para mim foi quando eu era criança ainda, né? Tava na 5ª série, foi na escola. E assim, logo a princípio, né, na escola mesmo, a maioria das colegas eram branquinhas, né, de cor clara, cabelos lisos. E sempre quando acontecia de a gente se encontrar no recreio, nas aulas, sempre elas tinham objetos, brinquedos que eram da moda mesmo, né? Assim, bolsinhas, cadernos. E com isso, a minha mãe não tinha condições de estar me dando esses materiais. E uma vez ou outra, uma coleguinha ou outra citava que era porque eu era negra, né? Que eu era ou a que não podia ter nada e tal. E um determinado dia aconteceu de uma professora me chamar de macaca dentro da sala de aula. Isso para mim é um pouco difícil de falar sobre isso, só porque lembra, né? Mas assim, não que hoje eu não tenha superado. Porque hoje eu entendo que eu não sou isso, né? Apenas uma vez que eu passei por isso e que eu constatei, falei, não, tive consciência, que eu fui procurar trabalho e eu estava arrumada decentemente para isso, corretamente para isso. Eu cheguei na loja, tinha placa de precisa-se de vendedoras e eu entrei procurando trabalho, já que estava precisando. E quando eu perguntei para a dona da loja se a vaga ainda estava, ela me olhou, primeiro ela me olhou de cima, embaixo, olhou para mim, me analisando mesmo e disse que não, que já tinham preenchido o quadro. E aí eu falei obrigada e saí, depois eu fui perceber que aquilo foi por mim. E eu vendo que eu não estava desarrumada, né, estava dentro do padrão que a sociedade exige, só não a minha cor. E aí não é o que a sociedade quer. Então, às vezes, é como eu me porto que eu não percebo isso comigo, mas percebo com os outros, com os meus alunos, com os meus amigos. A questão de chegarem para mim e falar, não, você é moreninha, sabe? Ou você é mais clarinha.
É uma forma de preconceito, mas não tão brutal assim. Mas eu acho que por ser negra, aquele olhar ainda muito vitimizado das pessoas, e o que se agrava um pouco mais ainda com eu ser mulher, porque tem toda aquela questão de sexo frágil. Mas assim, eu não ligo muito pra isso e eu nunca encontrei assim grandes barreiras com questão a isso. Mas querendo ou não, afeta de alguma forma. Acho que o aspecto que mais pega é o fato de eu ser mulher. Muitas vezes o que eu digo não é tão validado como se fosse, às vezes, um discurso de um homem. Principalmente nessas conversas homem-homem. Muitas vezes eu já presenciei, inclusive em relacionamentos, onde às vezes eu e o meu parceiro estávamos envolvidos em uma conversa e a atenção que era dada a ele era diferente da atenção que era voltada para mim. Entende? Às vezes o que ele dizia era mais validado do que o que eu dizia. Por ser mulher, especificamente por ser mulher e não por ser negra, eu até relato essa história porque para mim foi muito chocante. Quando eu mudei para Araxá também para trabalhar, e aí eu tava procurando um lugar para morar. E eu fui sozinha, né? Meus pais não foram comigo e tal. E eu devia ter uns 25, 26 anos. E aí eu cheguei numa imobiliária para poder alugar um apartamento. E aí a moça falou assim, eu tenho até alguns bons apartamentos, mas eles não alugam para mulheres solteiras. Bom, a gente encontra várias dificuldades, né? Mas uma coisa que eu percebo hoje, com mais maturidade, é que sendo negra, em primeiro lugar, eu tenho que impor o que me torna uma candidata, quando se trata de concursos, essas coisas, uma candidata mais fraca ou mais forte, ou até mesmo nos lugares aonde eu vou, porque eu sou observada a todo momento. E então, assim, meu trabalho na rua, hoje eu já não enfrento tanta dificuldade mais, porque eu aprendi a gostar de mim mesma, né? E eu não vejo, assim, especificamente um preconceito tão grande que eu não consiga superar. Por ser mulher e ser negra, a dificuldade é tripla. E ainda tem, não é um agravante para mim, mas aí é mulher, negra e eu sou lésbica. Aí que ferra o restante. Desde criança, a mulher negra já sofre muito, assim, um sofrimento muito internalizado, porque ela não consegue se enxergar na mídia. Assim, tudo bem que a maioria das pessoas não se enquadra no padrão que a mídia impõe, mas a mulher negra é ainda mais, porque aí ela começa a se sentir feia exatamente pela cor da pele dela, pelo cabelo, porque ela é realmente nada igual àquilo que a mídia mostra. No meu caso, dentro do meu contexto histórico, eu acredito que não. Existe um estereótipo ali que é colocado. Exemplo, se a representatividade de uma mulher negra, é sempre uma mulher negra, de pele mais escura, que tem traços, principalmente físicos, que são bem estereotipados mesmo. Ela tem o quadril largo e tudo mais, e eu não correspondo a isso. Então acaba que eu não vejo essa representatividade dentro das minhas características físicas. Mas quanto ao empoderamento feminino por si só, acredito que sim. Que a gente tenha aparecido mais. Não me sinto representada. No país, nós negros somos o segundo país com o maior número de negros fora da África e a gente só perde para a Nigéria, que está em África. Então, assim, como nós não estamos representados da mesma forma? O mínimo era que fosse 50% do elenco fosse negro, mas não é. E aí, quando se coloca isso, eles colocam um monte de dificuldade, que é difícil achar ator negro, que é difícil... tudo é muito difícil. Então, o referencial da maioria... de 60% da população brasileira, no caso eu não coloco negro ou não, é a televisão aberta. Então é muito triste saber que a gente não está representado. Por quê? Porque a televisão aberta, ela ainda influencia. Ela influencia gostos, ela influencia referencial de beleza, do que é bonito ou não. Então, é muito triste saber que a maior parte da população ainda não tem referências negras e não vai ter tão cedo, né? Ultimamente eu tenho me sentido mais representada. Antes eu sentia
um certo preconceito, porque na maioria das vezes eu via a imagem negra, né, a imagem do homem, mulher negra, mais como não menosprezando a profissão de doméstica, que é também uma profissão muito honesta, mas eu via mais nessa colocação. Não. Essa é uma discussão que a gente tem. Eu tenho alunos em 2 espaços, que é o CME Boa Vista e na Casa do Menor. E a nossa luta lá é isso, ser representativo. Então, os meus alunos que fazem a Rapunzel, a Cinderela, que fazem o Chaves, eu coloco os negros para fazerem. Porque a minha maioria lá é negra. E eles não se veem representados. E eles se assustam, mas eu vou fazer isso, tia? Vai fazer, porque é a mesma coisa, é igual. A gente precisa lutar para estar ali. A gente precisa ser representado. A gente tem que sair da cozinha, tem que sair da novela de escravos, tem que sair do papel da faxineira, da empregada, da amante, da prostituta, para passar a ser protagonista. A questão de você se ver representada numa coisa grande, como por exemplo um filme, na televisão, é realmente importante para que você consiga se identificar e pensar que a sua beleza também importa, sabe? Eu acho que é uma questão de importar, você se sentir importante. É porque assim, a gente se constrói, nós, num contexto geral, a partir das identificações que a gente tem e das referências que a gente faz, seja no meio familiar, seja no profissional, seja no convívio diário. E a partir do momento que eu me vejo representada em algo, me leva a criar um senso crítico, sabe? Exemplo, se é representada uma mulher negra dentro desses contextos, de uma classe mais alta, com um emprego bem estabelecido, por esforço próprio, digamos assim, de uma maneira que não é a exceção à regra, sabe? Como se tratar de uma maneira natural mesmo, porque ela é uma pessoa que lutou por aquilo e pode causar identificações, porque querendo ou não, a mídia tem um poder e ela alcança tantos lugares. Então, essa representatividade, sem ter esse estigma, esse padrão, esse estereótipo pré-definido, abre portas e faz aquela criança que está assistindo a novela olhar para ela e falar: nossa, que legal, talvez eu queira ser assim no meu futuro. Como eu disse, né, é importante, eu fico feliz quando isso acontece, mas eu não tenho grandes expectativas de que isso aconteça plenamente, porque quando acontece, acontece de maneira rasa e de maneira superficial. Que o mundo ainda não está 100% a favor do negro, mas tem que começar primeiro essa superação no negro, para que a sociedade entenda que ele é igual aos outros. Para que desmistifique que a gente só pode ser neste lugar. E não é verdade. Essa coisa de que, nossa, ele é negro, mas é tão bonitinho. Ou ele é negro, mas é inteligente, sabe? Mas eu quero que meus alunos se vejam como médicos, se vejam como professores, como ator que está ali. Porque a realidade já é neste lugar. Eu só posso ser faxineira ou empregada. Quando eu encontro algumas pessoas que não me conhecem e que a gente está conversando, que é nítido quando eu falo que eu sou educadora, a pessoa olha 2 vezes. Porque é difícil entender que eu seja educadora, que eu seja atriz. E tem que estar lá, é importante estar, baseado em tudo que eu falei, porque eu preciso que os meus alunos se vejam lá. Fora deste lugar costumeiro que até mesmo a gente, os pais, já educa para aquilo, né? Não. Assim, não, eu já me inspirei em artistas brasileiras, por exemplo, cantoras, enfim, digital influencers, mas na mídia mesmo, eu nunca encontrei, assim. Acho que talvez a Thaís Araújo, mas ela nunca apareceu, assim, com a questão do empoderamento, né? Ela como, assim, uma pessoa além da imagem estigmatizada, como você tinha falado. Então, eu acho que não. Infelizmente, já falecida, né? A Whitney, eu gosto muito da Whitney, principalmente no quesito voz e tudo mais, mas o poder, assim, não sei, a presença dela nas apresentações dela, eu acho que é algo
que era muito forte, que eu acho muito lindo da mulher em si. Era um empoderamento que era visível, sabe? Pelo menos a impressão que me passava. E é isso, assim, eu sinto falta, né? Eu fico triste em saber que não há ninguém que seja firme o bastante para dizer que hoje em dia a gente está vivendo um genocídio da população negra. Eu não vejo um ator ou uma atriz que me represente nesse sentido, sabe? E eu fico, me deixa triste isso. Então, por mais que eu admire mulheres negras que estejam na mídia hoje, ainda não é a imagem ideal que eu fico satisfeita em estar vendo sendo passada para esses adolescentes, entendeu? Para essas pessoas que precisam de um referencial. Tem várias atrizes também que tá aí assumindo a sua identidade. Sharon Menezes, Thaís Araújo, né? São mulheres que eu vejo que cheias de garras e que lutam para ocupar o seu espaço ali, não como empregada doméstica, como mais uma vez, deixando bem destacado que não é um trabalho desonesto, é um trabalho muito honesto, que até aproveitando a oportunidade, foi de uma empregada doméstica que eu nasci, que eu tô aqui hoje, que eu aprendi a lutar, que eu aprendi a ser uma mulher negra, honesta, lutando pelos meus ideais, pelos meus objetivos. Mas eu aprendi também que por ser negra e por enfrentar tantos desafios, tantos preconceitos, que eu tenho que aprender a ter essa superação interna em primeiro lugar. Agora eu descobri uma cantora que eu tô louca com ela, que é a Isa. Eu nem conhecia aquela mulher, minha filha. A mulher, a perna dela sou eu inteira. Falei, que mulherzão é essa? Mulher inteligente, canta demais, tem uma mente brilhante. Não, de forma alguma. E eu acho que essa questão pesou muito durante muitos anos da minha vida, mas assim, antes de eu saber sobre a causa, de eu começar a me engajar, eu nunca, assim, tinha parado para pensar que isso tinha afetado tanto a minha vida. Até o momento que eu me identifiquei, que eu me descobri como negra e que eu percebi que a sociedade não dá esse espaço pra gente. Até então eu não tinha ideia do tanto que era importante, que teria sido importante se na infância eu tivesse tido uma representação, como hoje em dia tem um pouco mais, não tanto, mas um pouco mais. Não tinha. A gente, principalmente quando a gente é criança, a gente assiste muito filme da Disney, né? Muito. Então, acho que essa preocupação é algo que é de hoje, de ter essa representatividade. Porque se a gente for parar para pensar, a Mulan, a Pocahontas, a Cinderela, tipo, nenhuma obedeceria essa representatividade minha, assim. Não sei, era voltado para o público infantil, mas para um público infantil X. Porque não me vem ninguém à memória agora. Bom, na minha infância, não tenho referências negras de história em quadrinhos, de infância mesmo, que eu digo assim, 6, 7 anos, né? Não tinha. Por quê? O que era na minha época? Xuxa, eu sou de 89, então anos 90, boom, 95, eu tinha 5 anos. Quem tava na televisão? Xuxa, que tinha as paquitas, nenhuma das paquitas era negra. Não tinha um desenho negro, uma imagem negra quando criança em que me inspirava. Só o tempo que foi moldando isso. Eu amo animação e ele estava mostrando que no Tom e Jerry eles faziam uma sátira com pessoas negras. E eu nunca tinha percebido isso. E eles pintam, explode uma bomba e aí o Tom e o Jerry ficam negros, o rosto, os lábios bem vermelhos, o cabelo todo assim. E aquilo era uma brincadeira, né? Era para ser. Mas na verdade não é. E os negros sempre eram representados como os bobos, os retardados, os que faziam as coisas erradas, né? Eu acho que o campo da publicidade, por ser uma galera mais mente aberta, enfim, eles tentam
entrar de uma forma mais incisiva nessas causas, não só na causa do feminismo, não só na causa do feminismo negro, mas todas as minorias, por assim dizer. E eu acho muito interessante a forma com que eles retratam, enfim, as críticas que fazem, e eu acho que isso é um bom começo para a gente mudar toda essa imagem que a mídia tem sobre a população negra. De uma maneira mais erótica, eu vejo muito, mas também tem nascido movimentos, que inclusive estão nas mídias sociais que a gente tem mais acesso, que justamente discutem isso, falam a respeito disso, sabe? Então, eu acredito que hoje, em especial, o que a gente está vivendo, a publicidade, ela está permitindo abrir esses campos e esses caminhos e pensar essas ideias. Pecados, né, que eu vejo a mídia cometendo, que eu vejo a publicidade cometendo. E teve aquele também da Dove, né, que a menina tirava a roupa e, tipo, eles passavam desodorante, aí tirava a roupa e ia clareando. Tipo, começava com uma menina negra e aí ela tirava a roupa. Que é isso, às vezes o publicitário, ele não tem um letramento racial e aí às vezes ele nem pensou sobre isso. Eu passo o pano, porque eu tento entender isso, né? Eu fico pensando, só pode ser isso, né? Porque não pode ser outra coisa. Não pode ser, né, um racismo tão explícito. Eu acho que ainda está deixando muito a desejar, mas já tem muitas oportunidades, né? Eu já vejo muitos projetos, inclusive eu estou encantada com o projeto do Ogum Soul, que está aí, sabe, retratando, mostrando como que né, essa valiosa riqueza, né, essa valiosa característica, qualidade que nós temos do ser negra. Quando eu vejo a propaganda, e é nítido, se você olhar qualquer propaganda e tem negro, ele não é protagonista. Para mim é o preenchimento da cota, sabe? A gente vai colocar pra gente parecer legal na fita, sabe? A da Fanta. A propaganda da Fanta, eles estão sendo sinceros. Os donos da porra toda são brancos. Eles não são negros. E não tem um negro na propaganda. E se colocar, seria só para preencher a cota. Não seria porque, é o ator que passou no teste. Não seria. E as propagandas, para mim, ainda estão neste nível. Eles estão tentando nos engambelar, sabe? Não, tá aí, ó, só para vocês não reclamar. Toma aí. Eu acho que o lugar da mulher negra é difícil dizer, assim como da mulher branca, assim como da mulher de uma forma geral. Eu acho que é aquela frase clichê, né? Que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Mas eu acho que, assim, é mostrando para as pessoas que a gente pode, que a gente consegue, que a gente não é melhor, nem pior, nem diferente de ninguém pela nossa cor de pele. E muito pelo contrário. Que a gente consegue e a gente tem que tomar a frente disso e mostrar que a gente está conquistando o nosso espaço, porque isso é realmente muito importante. Permitir essa liberdade de você ser o que você decidir. Afinal, que liberdade é essa que a gente prega que te limita a X comportamentos ou X ambiente, sabe? O lugar dela é onde ela quer, do jeito que ela quer, com o tom de pele que ela quer, com as identificações que ela quer, que ela tem. Se ela é uma mulher negra que se sente feliz em ser uma mulher negra que tem o cabelo liso, beleza. É uma escolha dela. É essa liberdade de poder olhar para si mesma com carinho, com amor e ser feliz na própria pele. Em todos os espaços. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Chata Shakur, e que é uma das pessoas em que eu me inspiro assim, mais extremamente. E ela fala que a luta pela igualdade do negro na sociedade, ela não vai avançar se não tiver a participação da mulher em todos os espaços. A mulher negra é dona da porra toda. É isso. Bom, eu creio que o lugar da mulher negra é aonde é o lugar da mulher branca, parda, amarela, aonde é o lugar de todos. Porque nós somos todos iguais. Não existe cor que seja melhor ou maior que a outra. Onde ela quiser. É onde ela quiser mesmo. Como a mulher branca, a italiana, a japonesa, é onde ela quiser, onde ela achar que se cabe, onde meu pé alcançar. O meu lugar é onde eu quiser estar, mas as pessoas ainda não estão preparadas para
deixar que eu vá, entendeu? Eu quero ir, mas eu ainda sou dessas pessoas que vou com uma certa educação, eu não quero arrombar a porta de ninguém. Mas eu posso estar ali, e eu vou estar. Quebrei a cara e me livrei do resto dela.